Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 8. Vamos ler alguns breves versículos no livro de Zacarias, a partir do final do capítulo 8. Tendo achado, quero convidar que curve a sua cabeça, comece você mesmo a orar, pedindo a Deus a bênção. Este é um sábado especial, um sábado grande. Nós teremos uma programação à tarde muito especial, o primeiro JA, com a nova direção neste ano. Todos os estudantes deveriam estar. Nós teremos uma programação à noite, para a comunidade interna. Nós teremos o fogo do conselho às 10h30, e depois um grupo vai seguir orando até o amanhecer, até às 5 horas da manhã, quando nós teremos o culto da fé no novo horário. Acho que Deus está de muito boa vontade, querendo nos abençoar, e nós queremos começar este ano firmes na oração e na busca do poder do Espírito Santo. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador, nosso Salvador. Aqui nos reunimos nesta manhã, Pai, para adorar-te em espírito e em verdade. Ser servido em estar conosco. Recolhe o melhor de nós como nossa oferta a Ti. E abençoa, Pai, esta congregação como jamais houve no passado tal bênção. Porque estamos nos aproximando do final de todas as coisas. E as promessas é que, em direção ao fim, maiores bênçãos prometidas seriam derramadas sobre a Tua igreja e sobre o Teu povo. Pai, oro de maneira especial pelos nossos estudantes aqui, alguns muito jovens, distantes de sua casa, distantes de um ambiente familiar, talvez se sentindo um pouco sozinhos, talvez entristecidos, saudosos. Senhor, abraça os nossos estudantes de uma maneira especial nesta manhã, Pai. Assim como a todos os servidores desta casa e a nossa comunidade. E abençoa a Tua palavra. Fala mais uma vez, Senhor Deus. Apesar do instrumento, abençoa a Tua congregação e o Teu povo aqui reunida, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 8, primeiramente, versos 21 a 23. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Capítulo 9, versos 11 e 12. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Capítulo 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva, no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que fez as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo.
É a palavra e a promessa de Deus. Amém. Durante algum tempo da minha vida, andei por outros países distantes, países de língua bem diferente. Às vezes passava 5, 6, 7 meses distante de casa, distante do meu país. E quando ouvia alguém falar a minha língua em um outro lugar, aquilo soava como uma canção. Às vezes numa loja, às vezes na rua, quando acontecia de ouvir alguém falando em minha língua, aquilo era muito agradável. A Igreja Mundial, desde a pessoa do seu pastor geral, presidente Ted Wilson, está desde 11 de outubro do ano passado, comprometida com o reavivamento. Este desafio que veio desde a Conferência Geral, encontrou eco na divisão sul-americana, na pessoa do nosso presidente, jovem pastor Ayrton Killer, assim como em nossa união com o pastor Domingos e em nosso campus com o pastor Oliveiros, e não é diferente em nossa escola com a nossa liderança. Este repto, este desafio pelo reavivamento não tomou o NASP de surpresa. Estava olhando um site da igreja semana passada, quando me deparei com um título de um artigo, sermão, que realmente me surpreendeu, me comoveu, me deixou quase eufórico. Fiquei muito surpreso quando vi aquele título, Por que não agora? Eu pensei, isso é título de um sermão meu, mas é claro que isso aqui não é o meu sermão, porque foi pregado há muitos anos no passado. Então, olhei e descobri que o título do artigo sermão, Por que não agora? Vinha justamente de Ted Wilson, presidente da Conferência Geral. Na manhã seguinte, ainda escuro, entrei na minha sala de trabalho, ali no prédio das faculdades, e me deparei com a revista Adventist World. E ali também me deparei com o mesmo artigo, Por que não agora? Imagine a minha alegria, a minha felicidade. Este é o artigo, muitos dos jovens receberam a revista, muitos já leram. Por que não agora? Entrei no meu computador com a frase, por que não agora? E então encontrei que o sermão que preguei, por que não agora, foi em 20 de agosto de 2005, o primeiro sermão que preguei nesta igreja como obreiro, como líder espiritual deste campus. Naquela oportunidade falei de algumas coisas. Falei do reavivamento escocês. Falei da Universidade de Oxford, o reavivamento iniciado por João e Carlos Wesley, um grupo de jovens que resolveu ir contra a tendência do tempo e se reuniram para buscar um reavivamento, e ali surge o metodismo. Falei do internato de Pandita Ramambai, na Índia, onde ali houve uma comoção numa madrugada, porque um guarda que passava perto ao residencial feminino, onde estavam ali centenas de moças, uma delas estava orando e intercedendo, tendo em uma mão um toco de vela, um pedaço de vela, e na outra uma enorme lista de centenas de nomes de colegas, por quem ela orava e por quem intercedia. E o guarda do lado de fora, ele olhou no quarto e viu um incêndio, ele viu fogo, e ele anunciou, e ele tocou o alarme, e foi uma correria, e quando as pessoas
chegaram finalmente no quarto onde estava ocorrendo tal incêndio, o que descobriram foi um outro tipo de incêndio. Uma moça com um pedaço de vela na mão, intercedendo. O fogo era do Espírito, o fogo era espiritual. Aquele dia, eu terminei também desafiando a igreja, nós todos, dizendo: se Deus vai começar um reavivamento em sua igreja, por que não com esta? Por que não com você? Por que não hoje? Por que não agora? Em 2007, 24 de março de 2007, o pastor Martini que pediu que pregássemos também um sermão de recepção aos alunos, embora um pouco mais tarde, em seguida, nós teríamos uma vigília. E eu preguei o tema, inspirado no livro de Leonard Ravenhill, Por que tarda o reavivamento? É provável que alguns lembrem. Naquele momento, eu falava do desafio que o escritor propunha, desde uma paráfrase de Patrick Henry, em um sermão que ele pregou em 23 de março de 1775, no Congresso de Virgínia. A pergunta era: por que tarda o reavivamento? Falei da nossa necessidade, falei deste texto, reavivamento ou morte, falei de estocar óleo e falei de um texto de Robert Pierce. No apagar das luzes do ano passado, eu estava um pouco desgostoso, alguns estavam aqui, viram. Estava muito triste com a minha própria esperança da volta de Cristo. E falei sobre a sua demora, a demora da volta de Cristo. Aquilo que eu devia falar antes de pregar sobre a volta de Cristo, à sua espera. Eu disse naquele momento que faltava alguma coisa à nossa igreja. Falei com sinceridade de coração. Disse que faltava alguma coisa em nossa igreja, nesta igreja. Mas assim que terminei aquela mensagem, e me perdoe a expressão, eu senti o bafo de Deus no meu rosto, porque já estava vindo desde a conferência geral este repto, pelo reavivamento, pelo despertamento da igreja, por um chamado à igreja. Então hoje, ao invés de fazer a pergunta, será este ou esperamos outro, em resposta ao desafio da nossa igreja, podemos responder: por onde começar? Reavivamento. Por onde começar? Não é uma pergunta para saber exatamente a resposta do local, mas sim uma pergunta que nos coloca à disposição do reavivamento. Por onde começar? Tem de haver um enfrentamento de nós mesmos. Tem de haver um enfrentamento pessoal. Talvez as maiores barreiras para o reavivamento, classifico entre outras 3. Talvez a primeira delas seja o conformismo. Precisamos superar o conformismo, sair deste conforto no qual nós estamos. A outra, talvez, uma das grandes barreiras para o reavivamento talvez seja exatamente o desânimo, que é considerado numa alegoria a ferramenta mais cara de Satanás. Eu vou ler apenas para recordar. Conta a lenda que certo dia o demônio anunciou que decidira encerrar suas atividades e iria vender as suas ferramentas por um preço mais baixo. As ferramentas foram atraentemente expostas, e ali estavam o amor próprio, o egoísmo, a promiscuidade, o ódio, a cólera, a avareza, a inveja, o ciúme, a ambição de poder e muitos outros. Havia ali, porém, uma ferramenta que parecia mais desgastada pelo uso. O demônio não estava muito inclinado a se desfazer dela, a menos que fosse por um preço bem alto. E alguém lhe perguntou: mas o que é isso? E ele disse: é o desânimo. E por que esse preço tão elevado? Ele teria respondido: porque tem demonstrado ser muito útil.
Se todas as outras ferramentas falham, eu consigo, com apenas essa ferramenta, arrombar o coração da pessoa e realizar o meu trabalho. É só induzir a pessoa a se sentir desencorajada, desanimada, abatida, que consigo fazer dela o que bem entendo. Usei essa ferramenta com quase todas, por isso que ela está bastante gasta. Porém, mais recentemente, numa dessas feiras pós-modernas, high-tech, lá estava o diabo de novo. Agora com outro produto, nova tecnologia, e novamente entre os produtos de sempre, como a mentira, a inveja, ciúmes e imoralidade, estava ali em destaque, embaixo de um spotlight, sozinho, um produto que parecia muito mais atraente que os outros. O preço, elevadíssimo, caríssimo produto. Por quê? Perguntou alguém, esse produto está tão caro? Disse o diabo sorrindo, porque esse produto é o mais procurado no momento, inclusive pelos cristãos, chama-se entretenimento. Ele é muito eficaz. Inclusive está sendo muito usado nas igrejas, em todas as igrejas. Os pregadores agora, ao invés de pregar a palavra, eles usam esse produto, o entretenimento. Para enfrentar o que nós poderíamos chamar das barreiras para o reavivamento, poderíamos começar com um texto escrito no século XVIII por Jonathan Edwards. Edwards nasceu em 1703 e morreu aos 55 anos. Ele escreveu assim, depois de ter uma devoção, um momento devocional com Deus, ele escreveu o seguinte: hoje, solenemente, renovei o meu concerto pessoal com Deus. Eu gostei disso demais. Hoje, solenemente, ele sozinho, ele e Deus, uma coisa rara na religião de hoje, você e Deus, a pessoa e Deus sozinhos, os dois, porque nós temos um pouco de receio de termos uma religião individual, preferimos a religião em grupo. Permaneci perante Ele e me entreguei inteiramente tudo o que sou e tenho. Continuou, assim em coisa alguma sou meu. Não mais me compete lançar mão sobre a minha vontade, entendimento e afeições. Não me reservo nenhum direito sobre meu corpo, bem como quaisquer de seus órgãos ou sentidos, sejam eles olhos, línguas, mãos, pés, olfato, gosto, etc. Dei-me in toto, dei-me totalmente, e nada guardei para mim mesmo. Aproximei-me do meu Deus ao despertar da alvorada e afirmei-lhe que me entregara completamente a Deus, por amor de Jesus, que minha decisão possa ser aceita e Ele considere todo seu, usando-me como possessão sua. Na alegria ou na dor, na aventura ou no sofrimento, em qualquer encruzilhada da vida, em tudo seja cumprido em mim e por mim a sua divina vontade. Esse desafio pode ser seu. Você pode se incluir nisto. J.H. Long fez uma oração que fiz uma adaptação para este momento. Senhor, dá-nos um reavivamento. Um reavivamento que varra de nosso coração o egoísmo e os preconceitos, compelindo-nos a cair de joelhos, clamando pela salvação das pessoas que empregam seu tempo em censurar aqueles que colocam o reino em primeiro lugar. Um reavivamento que condene todos os sermões secos, todas as orações formais e frias, e todo cântico sem vida, levando o crente para mais perto de Deus. Um reavivamento que encha o coração dos santos de um amor puro e que mova o coração dos ministros de Deus, tornando a palavra sagrada qual fogo ateado em sua alma. Um reavivamento que torne os seus santos repletos de tal amor, que eles se regozijem em consagrar seu tempo e seu dinheiro, e se preciso for, até sua própria vida ao próximo e à salvação do mundo. Senhor, dá-nos um reavivamento
em que a presença de Deus seja tão perfeita e nítida entre seus ministros que as multidões se prostrem ante o poder de Deus e clamem por misericórdia, como o fizeram no dia de Pentecostes. Finalmente, Senhor, dá-nos um reavivamento da primitiva piedade entre o povo de Deus, que leve de volta aos cultos e às orações, de modo que a casa do Senhor se incendeie pela plenitude do Espírito Santo. Amém. Um texto me incomodava muito, porque geralmente era cobrado com esse texto, está em Testemunhos, volume 1, página 469, diz: o povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um reavivamento e uma reforma entre o povo de Deus, mas esta deve começar sua obra purificadora entre os ministros. Em Testemunho para Ministros, página 144, diz: quando os ministros reconhecem a necessidade de completa reforma entre si mesmos, quando sentem que devem alcançar uma norma mais elevada, sua influência sobre as igrejas será soerguedora e purificadora. Isso me incomodava. A partir de outubro, não mais. Os ministros começaram, não tem mais desculpa para a igreja. Os ministros, a liderança da igreja, os pastores em todo o mundo. Pastor Ted Wilson como que atirou uma pedra no centro do lago, e ali os círculos concêntricos foram avançando até a margem, estão avançando até a margem. Já estive em concílio pastoral recentemente, onde os pastores estão orando com lágrimas pelo reavivamento pessoal e reforma pessoal em sua vida, em sua família, graças a Deus. Que o Senhor nos dê um reavivamento em nossa igreja, em nossa escola, em nossa vida. Dia desses, uma pessoa me perguntou o que eu estava fazendo aqui no NASP. Onde eu trabalhava, eu falei, trabalho no NASP Campus 2. E ela me perguntou, o que você está fazendo lá? E eu respondi, talvez irrefletidamente, mas a resposta veio do meu coração, e eu disse: estou estocando óleo. Estocando óleo. Em 1995 houve a grande greve, a última grande greve dos petroleiros no Brasil. Governo Fernando Henrique, uma tensão muito grande entre o sindicalismo e o governo. E os sindicatos se uniram para fazer uma greve subtraindo o óleo, o petróleo para o país. O plano era que os carros parassem na rua e o povo ficasse irritado, que não houvesse óleo suficiente para as máquinas funcionarem nas empresas, nas indústrias. O plano era parar o país. O governo descobriu. E naquele momento o governo costumava comprar 150 mil barris dia de petróleo. E então falou com seus fornecedores no mundo e conseguiu então comprar 800 mil barris dia de petróleo e começou a estocar. E quando a greve estourou, o país não parou porque havia óleo. Vai haver uma crise de óleo na igreja. A palavra de Deus tem advertido, os profetas têm advertido, vai haver uma crise de óleo, vai faltar óleo. A parábola das 10 virgens, meu sermão número 1, diz que vai faltar óleo. E que muitos irão às igrejas, muitos irão aos lugares de encontro, muitos irão àquilo que poderia ser chamado de reavivamento, muitos irão, mas não tem óleo. Eles precisam de óleo, mas não vão mais achar em lugar nenhum, porque não estocaram o óleo no tempo da providência e da graça. O óleo foi oferecido todos os sábados, todos os dias de cultos, em todas as nossas igrejas, em todas as capelas, nas salas de aulas, em todos os lugares, embaixo das árvores, meia-noite, no amanhecer, meio-dia.
Eu tenho visto as pessoas estocando óleo aqui. Eu tenho visto os estudantes estocando óleo aqui. Eles não estão perdendo tempo. Eu tenho visto a liderança desta escola, os coordenadores de curso, professores, estocando óleo. Acho que o NASP não vai ser surpreendido. Falei em 24 de março de 2007 sobre Robert Pearson. E alguns me negaram a cabeça, alguns mais antigos, assentindo comigo de que realmente ele era um homem de Deus, e que ele tinha planos de que nos seus dias viesse o reavivamento e a chuva serode. Não conheci Robert Pearson, mas li a seu respeito, e eu amei. Ele escreveu um texto que aparece no ministério, novembro a dezembro de 67, na sua entrada como líder da igreja. Ele fala de uma visita que fez a uma tribo. Ele diz: que cena! Numa pequena clareira aberta na floresta, um bando de sinocéfalos estavam sentado num círculo parcial, que em tudo parecia um concílio de anciãos. Ele diz: o idoso membro da tribo Luo e sua esposa observavam-nos. Está vendo aquela pilha de varas no centro? Sussurrou o homem. Eles colocaram-nas da maneira como arrumamos a lenha para uma fogueira. E era exatamente o que haviam feito. Estavam imitando o que tinham visto muitas vezes, mas faltava-lhes uma coisa. Faltava o fogo. Eles não sabiam produzir o fogo. Tinham realizado todos os preparativos, mas não havia fogo. Seria uma alegoria, diz o veterano pastor, da experiência da igreja remanescente na atualidade. E nunca foi tão atualidade quanto agora. Nessa história, os sinocéfalos possuíam tudo menos o fogo. Dá-se o caso de possuirmos tudo menos o fogo do Espírito Santo? Os adventistas do sétimo dia têm suficiente combustível espiritual na gloriosa mensagem do advento para atear um fogo que converteria em chamas para Deus todos os continentes da terra. Por onde começar? Quando começar? Você pode continuar na sua zona de conforto. Você pode continuar vivendo na sua religião redondinha, calculadinha. Você pode continuar. Mas você pode atender o repto da Igreja Mundial. E é claro, cabe um veemente apelo. Mas não vou fazer, pelo menos não vou iniciar desta vez pelos estudantes, que são muito bonzinhos. Eles vêm. Eles são dóceis, maleáveis, esperançosos, confiantes. Eles vêm. Vou começar por nós. Colegas, líderes desta escola. Hoje, madrugada, tenho certeza que foi o Senhor que me chamou e eu orei muito por vocês. Orei muito, porque eu sei das dificuldades, tenho acompanhado as dificuldades de vocês. Que dificuldade, pastor Rui, no seu trabalho? Só por Deus. Uma coisa é cuidar de um internato de 200, 300 estudantes. Outra coisa é ser o maior internato adventista do mundo. Sou Eliseu. Uma coisa é cuidar de 20, 30 obreiros, providenciar o salário para eles no final do mês. Outra coisa é cuidar de centenas de obreiros e obras. Pastor Martini, como nós temos acompanhado
no seu trabalho. Seu único defeito é ser só um. Professor Afonso, que homem de Deus é este homem, acadêmico, preocupado com as coisas. Queria perguntar a vocês, não querem começar respondendo este repto da igreja mundial por um despertamento na sua vida pessoal? Não gostariam de começarmos agora? Eu queria chamar. Se esse é o desejo realmente do seu coração, da sua vida, peço que venha aqui para o meu lado, para eu me sentir mais seguro, porque todos nós cuidamos da vida espiritual deste campus. Muito obrigado pelo apoio restrito, orientações a todos. Agora eu gostaria de me dirigir aos coordenadores dos cursos, aos líderes de departamentos, aos professores, aqueles que trabalham no escritório, no jardim, na manutenção, na carpintaria. Não gostaria de você de responder a este apelo da Igreja Mundial e também se colocar à disposição do Espírito Santo para um despertamento da primitiva piedade? O UNASP não pode ficar fora disso. Você aceita o convite e quer vir aqui? É pessoal, é você mesmo. Se o Espírito Santo está dizendo que é você mesmo. Não é por função nem por hierarquia, é uma alma de cada vez. É assim que se faz reavivamento, um de cada vez. Porque todos os obreiros dessa escola, de alguma forma, são ministros, são pastores, que ajudam, que contribuem. Vamos orar. A igreja está chamando, vamos orar. Eu pediria que viesse mais para perto, e vocês também, dá mais espaço. O convite é para todos, responde quem quer. Claro, você também pode fazer a opção de não vir, e pode não diminuir também o valor de sua resposta, mas vir, expor-se, é um compromisso, e coisa bonita. Deus seja louvado. Agora, isto é para valer, isto é muito sério. Nós temos sonhado com isto, os profetas têm sonhado com este momento, em que a igreja de Deus estaria à disposição do Espírito Santo. Houve alguns ensaios de reavivamento da igreja na história, tenho participado inclusive desses movimentos mais recentes por um reavivamento. Sabe esse papel que eu levanto aqui? Quase sempre quando prego, porque quase sempre prego um programa, um sermão de reavivamento, esse papel diz aqui, convite. Chuva serôdia, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele está meio amarelinho já, sabe por quê? Foi feito em 1989, alguns milhares. E eu convidava os estudantes, eu ia às vezes de um por um, estudantes, colegas, professores, convidar para orar pela chuva serôdia e pelo reavivamento. Eu fazia isso. Quando nós começamos o culto da mata lá em São Paulo, há 23 anos, 21 anos, eu saía da minha casa às 4 horas da manhã, pedia para os guardas segurarem os cães, eu entrava no colégio, e eu ia nos quartos e nas camas, eu sabia onde eles estavam, e eu dizia, vamos orar, e muitos vieram. O papel está amarelado, a confiança em Deus não. Está havendo fogo, sim. No culto da mata ao qual me referi, nesse julho passado, nós fizemos lá a primeira semana de oração da madrugada, e naquela semana, no último culto, nós tínhamos
3.000 pessoas, 5 horas da manhã. 4 horas da manhã havia um engarrafamento tremendo na frente da escola. O povo estava aguardando a sua liderança. E a sua liderança levantou a mão, disse, marcou o terreno, nós agora vamos, em nome de Jesus. A história, pastor, e a profecia vão se beijar. Agora, queridos estudantes, tem uma palavra para vocês. Preste bem atenção, porque a resposta é pessoal, individual. Se você está disposto a ser orientado por este grupo, a receber as instruções deste grupo, em direção a um despertamento na sua vida, a uma formação e um desenvolvimento espiritual definitivo na sua vida, se você aceita mesmo, se você quer mesmo uma mudança na sua vida, se você quer mesmo se colocar nas mãos de Deus, estudante, não tem mais espaço aqui, mas você poderia se manifestar onde você está. Quem quer aceitar isso? É pessoal, é individual. Não vá pelo grupo. É uma decisão do seu coração. É se você quer mesmo. Calcule os custos, porque reavivamento dói. Reavivamento e reforma tem o seu preço. Agora, é claro que vou chamar alguns poucos. A nossa comunidade, que sempre tem respondido presente. Muitos pastores que têm nos orientado ainda com seus conselhos, cujas chamas não apagaram e não apagarão jamais. E membros da comunidade, não querem vocês também se unir a este repto? Desde o presidente da Conferência Geral, o pastor Nilson, nosso presidente da Divisão Sul-Americana, nosso presidente desta união, deste campus e de nosso campus. Se você quer, una-se, porque é Deus, o Espírito Santo, que está falando. A minha voz você está ouvindo, mas o Espírito de Deus está falando no seu coração. Tem alguém aqui que está nos visitando, nem sabia desse negócio, nunca tinha ouvido falar nisso, mas se você confia, e você quer Deus no seu coração, na sua vida, você quer os benefícios do Espírito Santo na sua vida, também fique em pé. Você está hoje aqui, alguém lhe chamou, veio de longe, para você também que Deus fala. Agora, há uma música, Daniel Salles fez essa música, A Meu Pedido, em 2007. Enquanto o Pedro canta, você faz a sua confissão, a sua entrega, a sua busca, todo o seu coração, com toda a agonia que você possa experimentar e com toda a esperança que você possa desfrutar. Escute o destino e responda. E ore, e entregue-se, e busque. Feche seus olhos. Fale com o Eterno. Ele está aqui. Quando o vento do Espírito soprar, Amém, Deus. uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. Amém, Deus. E a rotina
rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será? Amém, Pai. Que ainda não aconteceu. Por que razão? Por que será? Não temos fogo a queimar. Por que será? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que, Deus? Por que será? Por que, Deus? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Oh, glória a Deus, amém. Que assim seja, amém. Você está pronto? Jovens, amigos, você está pronto? Nós vamos entrar agora na presença de Deus. Vamos ajoelhar. Pastor Martini e o pastor Geral vai interceder por nós, para esta unção, para esta bênção. Nós já começamos. Vamos colocar na posição humilde de recebermos a unção do Senhor. Senhor, nosso grande Pai que estás nos céus, louvado seja o teu sagrado nome, por toda a misericórdia que tens usado para cada um de nós, os teus filhos. Nós te louvamos, ó Senhor, porque tu nos dás ainda o tempo de entregarmos totalmente o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida a ti. Nós te louvamos, ó Pai, pelo ministério do Espírito Santo, que constantemente está batendo a porta do nosso coração, a fim de nos entregarmos completamente a ti. Muito obrigado, ó Pai, porque nós temos na tua palavra conselhos tão sábios, tão seguros, de como devemos andar e nos comportar neste mundo. Querido Senhor, nós somos pecadores, somos falhos e carecemos da tua graça, necessitamos do teu poder para perseverarmos nos teus caminhos. Como teus filhos, nesta hora todos estamos de joelhos, demonstrando a ti, ó Pai, o sincero desejo que temos de nos reconsagrarmos inteiramente a ti. Mas, querido Senhor, nós te pedimos que o Espírito Santo caia sobre cada um de nós, a fim de que essa decisão que tomamos nesta manhã seja duradoura e eterna.
que quando Cristo Jesus voltar nas nuvens dos céus, todos nós possamos receber de tuas mãos a coroa da eternidade. Senhor, reconhecemos que temos cometido pecados. Reconhecemos que guardamos alguns pecados em nosso coração. Senhor, quantas vezes nós resistimos o apelo da Tua palavra, a voz do Espírito Santo para cedermos, para abrirmos mãos de tantas coisas ruins e nós ainda nos apegamos a elas. Querido Pai, ajude-nos a vencer esses pecados e essas tendências pecaminosas. Que, Senhor, que o Espírito Santo possa nos conduzir constantemente no decorrer desse ano de 2011 e no decorrer da trajetória da nossa vida. Nós entregamos a nossa vida a Ti, pedimos-te por esta força, pedimos-te por este milagre, por esse poder, através dos méritos de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém.